nossa luta. E a gente descobriu que não éramos poucos, éramos milhões em todo o país, né? Então, em 88, a gente começou a trabalhar para que acontecesse o primeiro Congresso do Trabalhador Artesão, que quando aconteceu foi em 91, né? Já 3 anos depois disso, de 88 para 91. E a gente conseguiu, no primeiro EAB, estava surgindo a nossa primeira, a Constituição, né? A nossa Constituição Federal. E a gente teve assim uma grande, que essa cartilha lançou, eu posso falar aqui para vocês, né? A gente já saiu da cartilha com um artigo da Constituição, né? Que é o capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 10, que é assegurado a participação dos trabalhadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, a categoria, né, de artesãos lançar em 88 uma cartilha e já colocando um artigo uma Constituição que estava nascendo, a nossa Constituição Social. Mas e aí a gente realizou o primeiro Congresso Trabalhador Artesão nessa cidade aí, né, Porto Alegre, Poá. Também tivemos essa oportunidade que com esse primeiro congresso a gente inaugurou a usina do gasômetro como espaço do trabalhador gaúcho, né? Então isso é um marco na nossa organização dos artesãos brasileiros. Me desculpe, eu estou meio rouco porque a nossa conferência estadual foi realizada agora 24, 25 e 26, né? Então eu saí da conferência muito desgastado, rouco, eu já tenho essa voz, mas vamos continuar nessa linha do tempo que é muito importante. E aí a gente realizou esse primeiro congresso do Trabalhador Artesão na cidade de vocês, onde está sediando esse evento, que foi um marco para a categoria. Mas daí a gente lançou dentro desse congresso que os nossos congressos seriam de 2 anos. E trouxemos justamente para a minha cidade, Recife, o meu estado, Pernambuco. Foi uma deliberação da plenária aí em Porto Alegre. E a gente tem outro marco na nossa história, que a gente quando realizou o segundo Congresso do Trabalhador Artesão, em 1993, 2 anos após ter realizado em Porto Alegre, a gente conseguiu fazer com o Congresso a primeira feira do artesão brasileiro e latino-americano no Centro de Convenções de Pernambuco, aonde hoje acontece a FENEARTE, né, que é considerada uma das maiores feiras do gênero da América do Sul. Então, ela surgiu em 2000, após 7 anos da gente fazer uma feira no pavilhão de evento do Centro de Convenções de Pernambuco. Costumamos falar que essa feira foi um marco para Pernambuco, porque foi pela primeira vez que a sociedade pernambucana entrou no Centro de Convenções para ver artesanato, consumir, né, e admirar. Porque a FENEARTE ela traz um artesanato do Brasil todo, né? Inclusive pelo programa do artesanato brasileiro, o Rio Grande do Sul sempre se faz presente, né? Com essa força que vocês têm do artesanato. Então eu tenho que fazer esse recorte, essa linha do tempo, porque no fórum, né, setorial do artesanato é preciso que a gente tenha uma linha do tempo, né? Então isso é um marco. E dentro do Ministério da Cultura, assim, Pamares, eu posso com muita responsabilidade, né, falar que foi em 2010, Mari, que a gente chegou também na pré-conferência setorial, né, setoriais, porque era todos os segmentos que estavam ali. E aí participei representando Pernambuco dessa pré-conferência, e foi quando consegui ser eleito ali como delegado para a segunda Conferência Nacional de Cultura, em 2010, que foi para mim muito importante, porque veio outro momento, né? A questão dos direitos culturais para o nosso setor, que hoje, não sei como está no Rio Grande do Sul, mas que aqui em Pernambuco a gente luta, né? Uma briga
claro, o bom embate, vamos falar assim, para que esse programa do artesanato brasileiro ele seja de uma vez por todas vinculado ao MIC, né? Ao Ministério da Cultura. Eu tive a oportunidade de, na nossa posse do CNPC, fazer uma fala e solicitar isso à nossa ministra Margarete. E ela assim falou, não falou em público, mas assim quando foi me cumprimentar disse: Nivaldo, o Ministério está de portas abertas, mas isso tem que vir do setor. Por isso que eu acho que o setor, como, né, a nível nacional, deve tomar essa consciência de saber que o nosso lugar, enquanto um programa de artesanato brasileiro, é no Ministério da Cultura. Nós já passamos pelo UMT, como eu falei lá no começo, né, na década de 80, né, um programa que surgiu ainda quando os militares estavam no poder, surgiu em 77. Eu conheci ele em 87, 10 anos dele já está fundado, porque a gente não tinha participação direta, mas nesse momento, dentro do Ministério de Desenvolvimento Econômico, sabe, Indústria e Comércio, eu acho que não cabe bem, apesar de a gente produzir muito para esse país em dividendos, né, em formas econômicas, mas eu acredito que o nosso lugar é no Ministério da Cultura, quando nos elementos básicos do Sistema Nacional de Cultura a gente tem o simbólico, o cidadão e o econômico. E nós que fazemos